Se você viu o vídeo de resumos que a gente fez nessa semana, você vai ver que eu saí da Bienal com muita coisa, mas eu esqueci de mostrar mais importante. Quando eu fui pra Bienal de São Paulo desse ano, só tinha uma coisa que eu realmente queria comprar. E era Bidu Caminhos, da Graphic MSP. A Graphic MSP é um projeto da Maurício de Souza Produções que basicamente pega personagens já consagrados pelo Maurício de Souza e dá na mão de artistas já consagrados para criar histórias novas com estilos diferentes. Até agora já foram lançados, se não me engano, 5 dessas graphic novels, que é o Astronauta, Chico Bento, Piteco, a Turma da Mônica e o Bidu. Bidu ele é feito pelo Eduardo Damasceno e o Luiz Felipe Garrocho. E por mais que eu já tenha lido as outras graphic novels dessa série, a única que realmente muito me chamou a atenção foi a do Bidu. Tudo bem, Laços, que é da Turma da Mônica, do Vitor Cafag e da Lu Cafag, é maravilhosa, mas até aí não foi uma que eu precisava ter em minha coleção. Mas o Bidu foi totalmente diferente. 1, porque é um cachorrinho fofo. 2, o Bidu é um dos meus personagens preferidos da Turma da Mônica. E 3, ele é o Bidu mais fofo que já existiu na face da Terra. Porque quando eles lançaram as primeiras imagens, eu olhei e pensei, é isso, eu preciso ter. Basicamente, Caminhos conta a história de como o Bidu e o Franjinha se conheceram, como eles se transformaram em melhores amigos. Os caminhos do título referem a basicamente os caminhos que ambos fizeram para que finalmente convergissem e se encontrassem. Tudo isso mais do ponto de vista do Bidu do que do Franjinha. E é uma graphic novel, gente, que não tem texto. Mas não entenda errado, quando eu digo que não tem texto, e na verdade tem, mas tem bem pouquinho, não significa que não tenha diálogo. O que os artistas souberam fazer e fizeram com excelência, com, assim, muito bem, foi passar a história e o diálogo entre os personagens sem precisar do texto. A gente tá falando principalmente de cachorrinhos que estão conversando entre si, mas cachorrinho não fala, então como eles iam passar exatamente o que eles estavam mandando um pro outro, quais são os sinais. E basicamente resolveram isso da forma mais inteligente possível. Tudo isso é contado nas expressões faciais dos cachorrinhos, que estão muito bem caracterizadas, sejam carinha feliz, carinha de medo, linguinha pra fora, carinha de indagação, é muito inteligente. Fora isso, também tem balões interpretativos, que é basicamente um pequeno desenho dentro de um balãozinho que indica qual que é a ação que o cachorrinho tá pronunciando, o que ele tá falando. E é muito inteligente, porque daí a gente vê vários elementos das HQs mesmo, da Turma da Mônica, sendo incorporados dentro da graphic novel do Eduardo Damasceno e do Luiz Felipe Garrocho. E é um exercício muito gostoso você pegar essa HQ, começar a ler e começar a interpretar tudo que você tá vendo dentro dos quadrinhos. Fora isso, eles também utilizaram muito bem as onomatopeias. Como vocês sabem, em HQ é muito comum que as onomatopeias, os barulhos, sejam expressos por palavras, seja peft, pou, ba, entendeu? E a maneira que eles utilizaram isso nessa graphic novel é muito inteligente, porque elas fazem parte integral da história, no sentido de que a maneira em que elas são colocadas nos quadrinhos e colocadas de maneira visual criam muito a sensação de movimento da HQ. Enquanto no livro a gente está lendo e conta totalmente com a nossa imaginação para poder imaginar os personagens, as situações, a HQ ela já tem um diferencial que a gente já tem certo apoio visual. Mas não é uma animação, você não vê o desenho de fato se mexendo. Cabe ao leitor, a quem está lendo, criar a sensação de que os personagens estão se movendo de um quadrinho para o outro, seja brigando um com o outro ou correndo de um lado para o outro. É parte, assim, da nossa imaginação criar essa sensação de movimento. E as onomatopeias ajudam muito isso, seja uma perninha que começa lá atrás e vai pra frente, ou então quando o personagem cai no chão e o peft do impacto acaba servindo como uma almofada. Então você consegue imaginar muito bem a animação a partir do que eles colocaram aqui. O traço do desenho, como eu já falei, é lindo, é o Bidu mais fofo que existe. E não só o Bidu, mas e também os personagens
secundários, que são personagens que fazem participações especiais. Seja o próprio Franjinha, o Duque, o Bugu. Alô, mamãe! Amo o Bugu, o Duque, já falei o Duque, o Rufius. Então, assim, até a Dona Pedra faz uma participação especial. Gente, amo a Dona Pedra. E tudo isso com apoio de cores muito bem utilizadas. As cores também são parte integral de um HQ, porque elas passam o sentimento. Principalmente, assim, o sentimento dos personagens pro leitor. Então você vê isso muito bem retratado em Bidu, que tem cores muito mais alegres quando ele tá alegre, tem cores mais escuras quando acontece alguma coisa um pouquinho mais sombria, e principalmente a falta inclusive de cores quando o Bidu passa pelo seu momento mais baixo, mais depressivo, que é o que está sendo praticamente retratado aqui na capa. Você vê a chuva, você vê tudo muito azul, com poucas cores, o Bidu olhando para baixo, assim. Então, você sabe que a história vai ter algum ponto emocional quando você olha pra uma capa dessas. E também sabe sentir os sentimentos dos personagens quando você tá lendo e você vê o sol, a pine, o amarelo batendo com a iluminação. Então é tudo feito de uma maneira muito inteligente. Eu já falei do palavra inteligente umas 1000 vezes, mas porque é mesmo, e é feito com maestria. Ficou lindo. Se você analisar a história depois, tem até muito de Joseph Campbell, a jornada do herói aqui. No caso, a jornada do cachorrinho, né? Que sai do seu lugar comum e passa por uma aventura, e passa por um outro mundo, encontra o seu mentor, passa pelo momento mais difícil, ressuscita e no final tem finalmente a recompensa. Então, a maior recompensa que vou dar a você vai ser de fato pegar essa HQ e começar a ler, porque é muito linda. A sorte da minha vida foi que eu consegui autógrafos dos autores. Ganhei um biduzinho desenhado e um Bugu que parece a Senhora Tromba de Adventure Time. Eu fiquei sabendo, eu não, olha aí, ó, já tô roubando os créditos. O Donizete ficou sabendo que eles iam estar na Geek etc BR e me avisou, então eu fui correndo pra lá no dia seguinte falando: moço, autografa pra mim, por favor, é muito lindo. E os caras foram muito simpáticos e muito gente boas, então valeu tanto pelo autógrafo quanto por ter feito essa graphic novel maravilhosa. Bidu maravilhoso, levantando nada, acendendo 5 lampadinhas caninas de amor. Sério, gente, é fantástico. Então é isso, se você curtiu, clique em curtir. Se você é novo no canal, se inscreva. A gente tem conteúdo quase diário de tudo que diz respeito à literatura. Aquele beijo. E não deixa de acessar o nosso site, gente. A gente tá com uma equipe maravilhosa agora. Tem texto, muito texto, muito conteúdo todo dia de tudo que diz respeito à literatura. Seja livros, adaptações em séries, filmes, videogames, colunas opinativas, colunas de tudo quanto é coisa. Tem até resenha de The Legend of Korra, que eu prometi pra vocês, e não vai ter vídeo não, mas tá lá em texto pra vocês verem o que é. E se você quer receber as novidades sempre, não deixe de se inscrever no nosso feed RSS do site. Se você não sabe o que é um feed RSS, Google, ok? Beijo!